Bem, pessoal, já iniciou a gravação. Nós vamos hoje para a nossa última aula do conteúdo de corrosão, tá certo? Na verdade, é a nossa aula de número 6, tá certo? Que está dentro da unidade 2. E hoje nós vamos falar sobre os diagramas de pullbacks. Aí, antes de iniciar a aula, só para a gente relembrar os conceitos que nós vimos na aula passada, eu pergunto a vocês, quais são as condições, né, os elementos necessários para haver corrosão eletroquímica? Meio oxidante, o oxigênio e, E o quê? e a água. E a água, certo? Ou seja, nós precisamos de quê? Do meio oxidante, que no caso é o eletrólito, né, responsável pela condução de elétrons, o oxigênio, que de fato é o agente que causa corrosão, e a água, que faz parte do eletrólito. Então, em linhas gerais, a corrosão eletroquímica, só lembrando que nós já vimos, ela se realiza necessariamente na presença de água, realiza em temperaturas baixas, em geral abaixo do ponto de orvalho, tá certo? E no processo de corrosão eletroquímica se assemelha muito a uma de uma pilha de corrosão, ou seja, nós temos uma região anódica e uma região catódica. Aí, dentro dos fatores que influenciam na velocidade da corrosão, nós temos o pH do meio corrosivo, a presença de sais dissolvidos e, logicamente, a temperatura. Em relação ao pH do meio corrosivo, tá certo? Está diretamente ligada à concentração da espécie corrosiva, tá certo? Em geral, pessoal, o aumento da concentração da espécie corrosiva, por exemplo, os íons H+, tá certo? Produz, em muitas situações, uma taxa de corrosão mais elevada. Já em relação ao efeito de sais dissolvidos, esses sais eles podem agir acelerando o processo de corrosão, certo? Isso por quê? Porque a água conduz melhor a eletricidade na presença de sais dissolvidos, e isso é bem acentuado em regiões litorâneas, tá certo? Aí nós sabemos, nessas regiões, que o processo de corrosão ele é mais favorecido. E por fim, pessoal, em relação ao efeito da temperatura, de um modo geral, né, o aumento da temperatura vai acelerar a corrosão, certo? Isso porque vai aumentar a condutividade do eletrólito, tá certo? Ou seja, as substâncias vão ser capazes de conduzir melhor a eletricidade e vai ocorrer o quê? Uma maior velocidade de difusão dos íons, tá certo? Então, esses efeitos da condutividade e da difusão dos íons vai aumentar a taxa de corrosão, tá certo? Devido ao aumento da temperatura. Em relação a esses três fatores, tá certo? O mais acentuado seria o efeito pH, tá certo? Isso aqui a gente pode ver claramente nessa figura que relaciona a taxa de corrosão com o pH do meio, tá certo? Nós observamos, pessoal, da esquerda para a direita, né? À medida que o pH ele vai diminuindo, tá certo? Aqui, nessa região aqui de pH levemente básico, levemente ácido e neutro, a taxa de corrosão aqui, tá certo? Ela é constante. Só que quando chega em baixos pHs, tá certo? Aqui, por exemplo, aqui em pH 3,5, por exemplo, a gente começa a ter o quê? Certo? Um aumento acentuado, tá certo? Da taxa de corrosão, certo? Então, aqui nessa região, a gente tem um alto despedimento do gás hidrogênio, porque nós temos o quê? Baixo pH, alta concentração de H+, tá certo? Então, como há muita corrosão, certo, do metal, logicamente vai haver o quê? Muita redução da espécie
oxidante. No caso, o íon H+, vai produzir bastante o quê? Íons não, moléculas de gás hidrogênio, H2. Tá certo? Então, devido à importância do pH na corrosão, o Marcel Purbeck, ele desenvolveu um método gráfico que relaciona o potencial do eletrodo e o pH. E a partir desse diagrama, pessoal, desse gráfico, é possível prever se o metal vai sofrer ou não corrosão, tá certo? Então, em linhas gerais, esse diagrama de potencial pH, ele resume toda a informação termodinâmica, tá certo? Não informa nada sobre cinética, mas é possível que prever se o metal sofre corrosão ou é protegido contra a corrosão. Aí vamos lá. Aqui está um diagrama de Purbeck, tá certo? Para o sistema ferro e água, tá certo? Aqui no eixo da abscissa, nós temos o pH da solução, que é uma medida direta do ambiente químico, enquanto que no eixo das ordenadas, no eixo Y, nós temos o potencial do eletrodo, tá certo? Que é uma medida do ambiente eletroquímico. Destacando aqui as linhas e retas, tá certo, de equilíbrio dessas reações, as linhas verticais, pessoal, que eu destaco aqui na cor azul, tá certo? Aqui nessa, por exemplo, essa linha aqui, são reações que só dependem do pH, tá certo? Elas são representadas pelo quê? Por um conjunto, certo, de retas paralelas ao eixo Y, ao eixo das ordenadas, tá certo? Então, essas linhas verticais aqui, elas só vão depender o quê? Do pH, certo? Já as linhas horizontais, que estão aqui destacadas na cor verde, certo? São reações que só dependem do potencial, tá bom? Por exemplo, ó, a gente varia aqui, pessoal, o pH, ó, por exemplo, ó, não ocorre nada, tá bom? Mas, se a gente aumentar aqui o pH, tá certo? Quer dizer, desculpa, aumentar aqui o potencial, nós vamos ter o quê? Que o ferro vai passar para ferro 2. Se a gente diminuir, o ferro 2 vai passar para o quê? Para ferro elementar, tá certo? Então, essas linhas horizontais, elas dependem somente do potencial, não depende do pH. Aí já essas linhas inclinadas, pessoal, como essa linha aqui, tá certo? Essa linha aqui, essa aqui, que aqui está realçado em vermelho, tá certo? São regiões, são reações, na verdade, que dependem tanto do pH, tá certo? Como também do potencial, tá certo? E as equações dessas retas aqui, elas decorrem da aplicação da equação de Nernst, tá certo? Levando em conta, é claro, a reação em questão. Então, pessoal, dependendo da zona onde tem, dependendo da espécie que está indicada na zona do gráfico, nós podemos verificar se essa zona é uma zona de imunidade, tá certo? Ou seja, uma zona onde não tem reação, tá certo? Se é uma zona de corrosão, onde nós temos o que? A presença de íons, ou uma zona de passivação, que é formado por quem? Regiões onde tem óxidos e hidróxidos. Nós sabemos das aulas passadas que os metais, eles sofrem um processo de passivação, tá certo? E dependendo da propriedade do óxido, esse produto formado pode ser protetor ou não contra a corrosão, tá certo? Então, avaliando aqui cada uma dessas zonas de imunidade, essas zonas de imunidade, corrosão e passivação, tá certo? Aqui
analisando esse diagrama, que é em relação ao sistema alumínio-água, a gente verifica a zona de imunidade aqui, tá certo? A espécie estável é o próprio metal, pessoal. Vocês estão verificando aqui, ó, o alumínio. Então, nessa região aqui, nós não temos corrosão, tá certo? As zonas de corrosão, pessoal, elas são caracterizadas por quem? Por íons dissolvidos em solução, tá certo? Aqui, por exemplo, ó, a gente tem duas zonas de corrosão, tá certo? Aqui é a zona aqui onde a substância estável é o alumínio mais 3, tá certo? Aqui é uma zona de corrosão, tá certo? Como também essa zona aqui onde tem o composto AlO2-. Ou seja, em linhas gerais, pessoal, é íon, carga positiva ou negativa, então naquela zona se caracteriza como uma zona de corrosão, tá bem? E, pessoal, nas regiões onde nós temos a formação de um hidróxido ou de um óxido, como essa região aqui central, certo? Essa zona aqui vai se caracterizar como uma zona de passivação. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Então, aquele diagrama do alumínio ele pode ser resumido nessas faixas, né, que estão acentuadas em cores para realçar melhor. Aqui a zona de imunidade, ela está aqui na cor verde, tá certo? Essa região é a região onde o alumínio ele é termodinamicamente inerte, ele não reage, tá certo? Essas zonas em laranja são as zonas de corrosão, que corresponde ao alumínio mais 3 e o AlO2-, tá certo? E essa zona em amarelo corresponde à zona de formação do óxido, tá certo? A zona de passivação. Então, pessoal, aqui nós voltamos novamente para o diagrama de Purbeck simplificado do sistema ferro-água, tá certo? E a gente observa o seguinte, que a zona de imunidade, ela é sempre essa zona aqui mais abaixo do gráfico, né, pessoal? Está indicada aqui como sendo a substância do ferro puro, tá certo? Todo mundo verifica isso, não é verdade, pessoal? Sim. A zona de corrosão, pessoal, nós temos quantas aqui? Nós temos 3. isso, ferro mais 2, não é verdade? Quem mais? Ferro mais 3. E HFI O menos. muito bem, tá certo? E as zonas ou a zona de passivação, quais são, pessoal? Fe, né? OH3, tá certo? Onde é formado ou esse composto aqui, ó, Fe2O3, tá certo? Essa zona de FeOH2 e nessa mesma zona nós também podemos ter o F3O4. Beleza? Então, seguindo aqui na nossa aula, pessoal, a gente observa que nos diagramas nós temos duas linhas pontilhadas, tá certo? Inclinadas, tá bom? Que é essa linha A e essa linha B. Aqui nós temos o diagrama de Purbeck para o sistema cobre, água a 25 graus Celsius. Tá certo? Em todo e qualquer diagrama, nós temos essas linhas pontilhadas, tá bom? Essas linhas pontilhadas, na verdade, elas
delimitam a região de estabilidade termodinâmica da água, tá certo? O que é que significa? Que a água entre as regiões A e B, ela é estável, tá bom? Acontece, pessoal, que essa linha, abaixo da linha A, tá bom? A água já vai sofrer o quê? Já vai sofrer reação, e no caso vai sofrer o quê? Um processo de redução, tá certo? Onde vai o quê? Produzir íons OH-, tá certo? E também gás hidrogênio. Em regiões, em soluções ácidas, tá certo? Além da redução da água, nós também vamos ter outra reação adicional, que é o quê? Que é conduzir os H+, e não se reduzir a, a gás hidrogênio, certo? Já a linha B, pessoal, que é essa linha que delimita a parte de cima da zona de estabilidade termodinâmica da água, acima dessa linha, a água vai sofrer também reação e ela vai se decompor formando o quê? Gás oxigênio, certo? Então, para realçar melhor essas reações, aqui, pessoal, a gente tem as reações que ocorrem na região abaixo da linha A, tá certo? Nessa região aqui. Aqui, pessoal, nós temos o quê? Que a água vai sofrer um processo de redução, tá certo? Ou seja, nós temos um meio neutro, um meio básico, né? Logicamente, por quê? Porque vai formar íons hidroxilas. E em meios ácidos, nós também vamos ter outra reação adicional, que é o quê? Que é o íon H+, certo? Se reduzindo ao quê? A gás hidrogênio, ao H2 gasoso. Tá bom? E independente das reações, quer dizer, dependente do meio, tá certo? Se é meio básico ou meio ácido, essa reta A aqui, pessoal, certo? É uma equação linear, tá certo? Que segue a equação de Nernst, tá bom? E a equação de Nernst, para qualquer uma dessas duas reações, na temperatura de 25 graus Celsius, ela tem esse formato aqui, tá certo? Vocês observam, pessoal, que quando o pH é zero, nessa região aqui, ó, pá, o potencial também vai ser zero, tá certo? Conforme está aqui, representa a equação. E o potencial, tá bom, vai variando em relação ao pH, de acordo com o quê? Com esse valor de 0,0591, que é o coeficiente, né, angular dessa reta, tá certo? Até aqui, pessoal, tudo bem? Deve estar tudo bem, né? Quem cala consente. Ou não, né? Vamos lá. Agora, analisando a linha B, na verdade, acima dessa linha, que nós vamos ter? Nós vamos ter o processo de oxidação da água. Nós já vimos, né, nas primeiras aulas, que quando a água sofre oxidação, ela vai produzir o quê? Íons H+, tá certo? E gás oxigênio, tá bom? O que significa? Que nessas regiões aqui, quando o potencial de eletrodo é elevado, certo? As águas vão se dissociar e vão liberar oxigênio na reação anódica, tá bom? Então, aqui nessa região, nós temos o quê? Liberação de gás oxigênio, tá bom? E aqui, pessoal, nessa região aqui, além da linha A, nós temos o quê? Liberação de gás o quê? Hidrogênio, tá bom? Aí, aplicando a equação de Nernst a essa reação, a gente chega, tá certo? A essa expressão aqui, ó.
o potencial em volts, tá certo? Vai ser igual ao que? O coeficiente linear, que está aqui, ó, que é de 1,228, tá certo? Mais o coeficiente angular, certo? Multiplicado pelo seu pH, tá certo? Então, essa equação aqui, pessoal, é a equação dessa reta, dessa linha B, ok? Então, pessoal, aqui esse gráfico, ele resume tudo que nós já discutimos anteriormente, nos slides anteriores. Ó. Vamos lá, pessoal, isso que é importante entender bem. Vamos lá. Inicialmente, nós temos a região de estabilidade termodinâmica da água, que é limitada entre as regiões A e B, tá certo? Se, no caso aqui, o H-, né, vai se combinar com H+, produzindo a água. Então, a água aqui não reage, pessoal. Tá certo? Acontece, se a gente tiver um meio ácido, tá certo? Os íons H+ vão ser os mais estáveis. Vocês podem ver aqui, tá certo? E se a gente tiver um meio básico, ou seja, um pH acima de 7, os íons hidroxilas ou H- vão ser os mais estáveis. Aqui nós temos a linha B, que representa o limite superior da estabilidade da água. Acima dela, a água vai se decompor, vai sofrer oxidação, tá certo? E vai liberar o quê? Gás oxigênio. Abaixo dessa linha, pessoal, no caso da linha A, que é o limite inferior da zona de estabilidade termodinâmica da água, a água vai sofrer o processo de redução, conforme aquela equação que nós colocamos, e nós vamos ter o quê? Produção de moléculas de gás hidrogênio H2. E se o meu for ácido, ó, em baixos pHs, além da redução da água, nós também vamos ter o quê? Nós vamos ter a redução dos íons H+, tá certo? E o produto formado também vai ser o quê? Vai ser o gás hidrogênio. Então, pessoal, por que é importante a gente verificar essa zona de estabilidade da água, tá bom? A gente viu que abaixo da linha inferior da zona de estabilidade, a gente tem formação de quê? De íons H+, tá certo? Conforme está indicado aqui. Então, esses íons H+, eles vão formar o quê? O gás hidrogênio, H2. Contudo, pessoal, pode acontecer, tá certo? Desses átomos de hidrogênio entrar no interior do metal e, dentro do interior do metal, eles se combinarem e formarem o quê? H2, tá certo? Então, nesse caso, a gente vai ter uma fratura do metal, tá certo? Devido à corrosão causada pela tensão causada pela tensão originada pelo processo de fragilização de hidrogênio, tá bom? O que vai acontecer? Os íons H+ vão entrar. Não tá aí na cadeira, não? Então eu coloquei aqui atrás da porta. Tá certo? Os íons H+ vão entrar no interior do metal e vai acontecer o quê? A fratura do metal devido à combinação desses íons no interior do material. Aí vamos lá, pessoal, algumas observações importantes sobre o diagrama de Pull-Banks. Em condições normais, eu falo assim, em condições de não haver nenhum sobrepotencial e também questões também relacionadas ao pH, o pH nem é muito ácido, nem muito básico, a corrosão do metal vai ocorrer somente apenas na região entre as retas A e B, certo? E além disso, acima da linha B, o metal não sofre corrosão. Um caso típico é o metal ouro, tá bom? A gente vai já analisar esse metal.
E outra coisa muito importante também é que quanto maior o potencial padrão de redução, certo? Maior vai ser a área de imunidade do diagrama. Então vamos lá. Inicialmente a gente vai analisar o diagrama de Pullbacks do sistema ouro e água. Eu pergunto a vocês, pessoal, alguém aí que tem uma peça de ouro, né? As meninas aí que gostam das bijuterias aí da Romanel, que são folheadas a ouro, né? Banhadas. Vocês têm algum metal desse enferrujado, corroído? Me responda aí. Não. Alguém aqui já viu ouro corroído? Em condições normais assim, ambientes? Já viu, Gleice? Já viu, Arthur? Até Não, hoje não. Oi? Até hoje não. Acho que se corroer é porque não é ouro, né? Tá meio falcatrua esse negócio. Pronto. Então, pessoal, em condições normais, vocês não viram e nem vão ver. Tá certo? Vamos lá. Por quê? Vocês estão vendo aqui, pessoal, a zona de imunidade do ouro. Ela é praticamente toda a área do gráfico, não é verdade? Ó? E a corrosão vai ocorrer aonde, pessoal? A corrosão vai ocorrer aqui, ó, na verdade, e aqui também, né? Ou seja, em condições de pHs muito básicos. E além disso, pessoal, esse composto aqui dificilmente é formado. Sabe por quê? Ó? Notem, pessoal, que, como a gente já sabe, a corrosão vai ocorrer aonde? Ó? Entre as linhas A e B. Tá certo? Então, ó, opa, nessa zona aqui, pessoal, o que nós temos, ó, temos a zona de imunidade, tá certo? Então, ó, o metal ouro ele não sofre corrosão em água a 25 graus Celsius, tá bom? Pois a área de imunidade do metal ocorre entre as linhas A e B, tá certo? A região que de fato há corrosão, tá certo? Como a imunidade está toda nessa zona aqui, pessoal, o ouro não é corroído, tá certo? De forma apreciável em condições normais, quando colocado em contato com a água. Beleza? Outra observação é em relação à área de imunidade dos metais com base no seu potencial padrão de redução. Tá certo? Vamos lá, pessoal. O potencial padrão de redução do alumínio é quanto? É menos 1,66 volts. Tá certo? Enquanto do zinco é de menos 0,76 volts. Vocês analisando bem aqui, ó, tá certo? O potencial padrão do zinco ele é maior do que o do alumínio, não é verdade? Então, vocês verificam aqui a diferença aqui na área de imunidade. É maior, não é verdade? Todo mundo enxerga isso? Sim, professor. Pronto. Outro ponto importante também que nós podemos ressaltar é em relação à área de passivação. Tá certo? Nós sabemos que o alumínio, devido às propriedades excepcionais do seu óxido, ele é amplamente passivo contra a corrosão. Ele sofre uma corrosão, porém uma corrosão muito, muito lenta que não é verificada de forma apreciável em condições normais, tá certo? Então, essa estabilidade do óxido formado, que é um óxido protetor, pessoal, também é bem acentuada aqui no gráfico. Ó. Note aqui, ó, que a área de passivação aqui do alumínio, vocês estão vendo aqui, ó, aqui com fundo cinza, é muito maior do que a zona de passividade do zinco, tá bem? Aí vamos lá. Os diagramas de Pullbacks também, eles são importantes para a gente elaborar algumas estratégias de proteção contra a corrosão. Aqui, ó,
Aqui nós temos o diagrama de Pullbacks, o sistema ferro e água, tá bom? E aqui, pessoal, analisando o ponto A, o que é que vocês verificam? Nesse ponto, nós temos corrosão, não temos corrosão, estamos na zona de imunidade, temos passivação, temos o que no ponto A? Corrosão. Corrosão. Isso. No ponto A aqui, nós temos corrosão. Então, uma forma, tá certo, de proteger o ferro contra a corrosão é o quê? É baixar o seu potencial, tá certo? Essa estratégia aqui que eu chamei de estratégia de número 1. E diminuir seu potencial para abaixo de menos 0,62. Pois fazendo isso, o ferro vai ficar na zona de imunidade, logo ele vai ser inerte contra a corrosão. Uma forma de fazer isso é através do processo de proteção catódica. De onde que veio o 0,62? É daqui, ó. Ah, tá. Tá certo? Porque aqui, ó, toda essa zona aqui, Arthur, ela é uma zona de corrosão, tá certo? Abaixo dessa zona, a gente tem o quê? Zona de imunidade. Mas, tipo, ali no ponto B também é corrosão, não é? Isso. Não, mas a gente está analisando agora somente o ponto A, viu? Tá. A partir do ponto A, quais estratégias nós podemos fazer para que não tenha corrosão? Tá certo? Esse ponto A, esse ponto B é um ponto de. Não é para ele estar aí, não. Não sei porque ele está aí. Mas não olhe para ele, não. Só olhe para o ponto A. Vamos lá. A segunda estratégia, pessoal, que nós podemos fazer é o que? É elevar certo, o potencial do meio eletroquímico, tá certo? Para cima de 0,4, mais ou menos. E o ferro, ele vai cair em qual zona, pessoal? Na zona de passivação. Tá certo? Esse processo aqui é um processo de proteção anótica. Tá certo? A gente causa uma corrosão adicional do metal para o metal formar o óxido e esse óxido ser protetor. E a terceira e última estratégia que nós podemos fazer é o quê? É aumentar o pH, pessoal. Aqui, ó, na parte 3, ó, então aumentando o pH, ó, ele vai sair da zona de corrosão, ó, associada ao íon ferro 2+, e vai para a zona de passivação, tá certo? Nessa zona aqui, nós temos a formação do óxido Fe2O3. Tá bem? Vamos passar adiante. Certo? Apesar do diagrama de Pullbacks fornecer informações valiosas sobre a possibilidade de haver ou não corrosão, esse diagrama ele é bastante limitado, tá certo? Vamos lá. A primeira limitação é que no diagrama pressupõe que pressupõe que todas as reações consideradas são reversíveis e rápidas, tá certo? O que a gente sabe que isso não acontece. Por exemplo, pessoal, o processo de corrosão, ele é reversível? Na verdade certo? Por causa do processo inverso, que é o processo aplicado nas metalúrgicas, né? A partir do minério, você consegue obter o metal de origem, tá certo? Mas nem sempre ele é reversível. E também ele considera que essas reações são rápidas, pessoal. Por exemplo, a corrosão do alumínio é rápida? Pessoal. Não, professor. Ela é muito lenta, praticamente não ocorre, não é verdade? Além disso, os diagramas
ele só fornece informações sobre a termodinâmica de reação. Informa se é possível ou não ter reação naquela região e não informa nada sobre a cinética do processo, não informa como se dá a velocidade da reação, certo? Outra limitação. A terceira limitação está relacionada ao termo passivação. No diagrama de Purbeck, eles consideram que os óxidos e hidróxidos formados, eles são passivos. Porém, a gente sabe que nem todo óxido ou hidróxido formado tem essa propriedade. Tá certo? Que para ser passivo tem que ser o quê? Tem que ser protetor e a proteção, a gente sabe que ela só é efetiva se o filme formado, tá certo? Ele for aderente à superfície do metal e não poroso, de forma o quê? A impedir o contato do metal com o meio corrosivo. Beleza? E outra limitação é que os diagramas, eles se aplicam somente a metais puros. E a gente sabe que a maioria dos materiais aplicados na indústria são ligas, ou seja, são uma mistura de 2 ou 3 ou mais metais. Tá bem? Aí, para exercitar tudo que nós vimos agora, certo? A gente vai considerar aqui uma questão, certo? Aplicada aqui no concurso da Cesar Rio de 2014. E diz o seguinte, pessoal. Que diz o seguinte, né? O diagrama de Purbeck do sistema cromo e água está apresentado na figura abaixo. E a partir desse diagrama, a gente pode constatar o seguinte. Vamos analisar aqui cada item e vamos marcar o item correto. Tá bom? Vamos lá, pessoal. O item é o Cr2O3, né? Que é o óxido de cromo mais 3, óxido de cromo 3, cristalino, não é formado para pH básico e potencial de eletrodo igual a 0. Então vamos lá, pessoal. Onde está o potencial de eletrodo igual a 0? Está onde? Está aqui, né? Ó. Vocês estão vendo? Vou passar aqui uma reta. Pronto. Aqui é o potencial de eletrodo igual a 0. Aí diz o seguinte, não é formado em pH básico. Pessoal, o pH ele é básico a partir de quanto? A partir de pH igual a 7, não é verdade? Para cá, ele é ácido, para a nossa esquerda, para a nossa direita, ele é básico, tá bom? Aí eu pergunto a vocês, o item está verdadeiro ou está falso? Falso, porque não passou em nenhum dos dois testes, teria que ter passado nos dois. Não, diz o seguinte, ó, o Cr2O3 não é formado. Na verdade, ele é formado, ó, a partir do pH básico, acima de 7, ó. Dizer que ele é falso porque ele já não passou no primeiro, né? Que teria que ser ali no 0. Ele diz que não estaria ali. E ele tá, no 0 ele consta. E aí o do 7 também, né? Do 7 para baixo também continua Isso. aparecendo. Então ele é formado, né? É. Pronto. Agora vamos analisar, pessoal, o item D. O item D diz o seguinte, ó. Deixa eu só destravar aqui a caneta, pronto. Vamos lá. O cromo metálico, ele é corroído para pH acima de 6. Tá certo? Vamos lá. Então aqui. Acima de 6 é aqui, ó. Essa zona aqui, a nossa direita. O cromo metálico é corroído para pH acima de 6 e potencial do eletrodo entre menos 0,5 e 0 volts. Então, vamos lá. Então,
seria o quê? Seria essa zona aqui, ó. Acima de 6. Eu pergunto a vocês, pessoal. Aí é um pouco maior, né? Que é menos 0,5. A gente pegou Beleza. só de 0. Vamos lá, então. Analisando essa região aqui, pessoal. Nessa região, qual é a substância que é estável? É o É óxido de uma clono. zona... Pode falar. Não, ia dizer que era uma zona de passivação. E é um óxido. Pronto. Então, esse item aqui é verdadeiro ou é falso? Vamos deixar ele aqui, né? Ele pode ser, né? Verdadeiro ou falso, né? Vamos analisar aqui os outros, né? Vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte: o cromo metálico está presente para qualquer pH entre 2 e 8, e potencial de eletrodo igual a zero. Vamos lá. Aqui, potencial de eletrodo igual a zero. É isso aqui. Tá certo? A gente passa aqui uma reta. Aí diz o seguinte: cromo metálico está presente para qualquer pH entre 2 e 8. Não, ó. 2 e 8 é aqui, ó. Nessa região, pessoal, a gente tem cromo metálico? Não tem, né? O metálico tá lá embaixo, ó. A gente tem o quê? Cr mais 3, CrOH2+, Cr2O3, não é verdade? Então, item E está errado, item C está errado, tá bom? E o D pode estar correto ou não, né? Vamos analisar agora o item B. O que é que o item B diz, pessoal? Cromo metálico não é corroído, tá certo? Para o quê? Para pH acima de 6, tá certo? E potencial de eletrodo entre menos 0,5 e 0 volts, tá certo? Pela formação de uma camada superficial de óxido de cromo. E aí, pessoal? Qual é o item correto? É o B ou o D? Tá muito parecido, né? Os dois. Só muda por causa do não aqui, ó. Não é corroído. Antes de a gente tirar essa dúvida, vamos aqui para o item A. O item A diz o seguinte, ó. Cr2O3 cristalino, tá certo? É formado para pH abaixo de 3. E potencial de eletrodo igual a menos 0,5. Vamos lá, pessoal, analisar esse ponto aqui, onde é que é. pH igual a 3, seria bem aqui, né? E potencial de menos 0,5. Então, seria bem aqui. Nessa região, pessoal, quem que é formado? Cr2+. Pronto. Então, é o quê? O Cr2+. Então, o item A também está errado. Então, vamos lá, pessoal. Então, é A, é B ou D? O que é que vocês acham? Questão de concurso, ó. Para vocês verem como é importante. Acho que é D. Acho que é D? Vamos lá, pessoal. O cromo, pessoal, ele sofre processo de passivação? Sim ou não? Passivação não é naquela zona bem fininha ali, o cromo OH2+.
vamos lá. A gente viu na aula passada que alguns metais exibem essa propriedade de passivação. Tá certo? Vamos lá. O ferro, ele exibe essa propriedade? Pessoal, não precisa nem saber sobre esse assunto, não. É só ver na prática. O ferro sofre corrosão? Sim. Sim, né? Agora eu pergunto a vocês: o aço inoxidável, que é o ferro carbono. O ferro carbono, pessoal, no caso. Ele sofre corrosão? Não. Dificilmente, né? Por quê? Porque além do ferro e do carbono, também tem quem? Tem o cromo, tá certo? Então, o cromo, ele tem a propriedade de passivação, tá certo? Ele vai o quê? Ele vai oxidar, mas vai formar o quê? Um óxido que é protetor ao material. Então, no caso, o cromo, ele não vai ser oxidado por conta disso, tá certo? Então, nesse contexto, o item correto é o item B, tá certo? Aí, para fazer essa questão, o que a gente tem que saber? Tem que saber sobre o diagrama de Pullbacks e também tem que saber sobre passivação. A gente deve saber que o cromo sofre passivação, tá certo? O alumínio sofre passivação e o ferro, por exemplo, não tem essa propriedade, tá bom? Se isso aqui fosse o ferro, seria o item D, mas como é o cromo, a gente sabe que o cromo é um metal passivo, logo vai ser o item B, beleza? Então, pessoal, peço que vocês deem uma lida no material, tá certo? Nos slides. Quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, tem algumas videoaulas de apoio no Moodle. Essa aula aqui eu vou colocar disponível para vocês. E um material de leitura, um livro texto sobre esse assunto seria o livro do Vicente Gentil, tá certo? O livro de corrosão do Vicente Gentil. Eu vou parar aqui a gravação. O vídeo aqui não ficar muito longo.